Então vamos para mais uma conversa, né? Tá quase virando aqui uma conversa, em vez de café filosófico, tá, podemos chamar de café filosófico se for pelas análises, né? Mais assim, popular, né? Porque o café com filosofia tem que ter toda uma questão lógica, né? De pensadores, enfim. Mas eu quero deixar bem claro que tudo que eu falo aqui nada mais é do que análise de estímulos jogados no ambiente, né? Não sou dono da verdade, nem quero ser o dono da verdade. Esse canal é um canal de discussão, um canal que eu falo sobre a minha vida, que não é aquilo que não seja interessante, mas acredito que todos têm ali experiências para serem trocadas. Essas experiências fazem que a gente cresça como pessoa, né? E hoje eu vou falar sobre um tema que realmente eu falei ali no passado, antes de eu ter sumido um pouco aqui no canal, e acredito que nem vai ter ali todo esse engajamento que tinha no passado. Perdi esse engajamento e quando se perde é difícil voltar. Eu vou falar sobre a questão das redes sociais, né? Então assim, eu vi recentemente um vídeo meu, né, que eu tava, antes de voltar, né, a produzir aqui, há um ano atrás eu falando 1 ano sem redes sociais, então eu falo 2 anos sem redes sociais. Então o que mudou? O que mudou na minha vida 2 anos sem redes sociais? Se eu falar para você que minha vida mudou de forma tão drástica sem redes sociais, vocês realmente vão querer ficar sem redes sociais. Eu sei que muitos aqui vão falar: Marcelo, o YouTube é uma rede social. Sim, tem a questão da rede social. Marcelo, você trabalha com TI, então você tem uma rede social que é o LinkedIn, tá? Sim, é uma questão extremamente necessária para mim, mas eu não fico lá direto, tenho todos os meus posts agendados para realmente criar meu marketing profissional, ok? Mas é uma outra rede totalmente específica. Mas eu tô falando aqui propriamente dito, você sabe ali de quem que é, né? Provavelmente do Instagram, Facebook, né? TikTok, X. Que minha vida mudou saindo totalmente dessas redes sociais, tá? Eu vou falar para vocês aqui. No passado eu falava muito essa questão do próprio TDAH, depois recentemente eu descobri também que eu estou dentro do espectro do autismo, então às vezes eu tenho ali um burnout autista, depois pesquiso sobre isso. Eu posso até começar a falar um pouquinho sobre o autismo aqui no canal. Mas mudou drasticamente por quê? Primeira coisa, eu vou falar sobre a questão de ansiedade, tá? Então eu não tenho mais aquela ansiedade comparativa, o que acontece muito nas redes sociais, que as pessoas elas começam a comparar muito a sua vida com a vida do outro, tá? E geralmente a vida que é demonstrada nas redes sociais é aquela vida perfeita, de uma pessoa extremamente rica, uma pessoa que vai ditar regras para sua vida profissional. Você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que tomar aquele banho gelado de manhã para você ter sucesso. Assim, pessoas literalmente cagando regras, tá? Para a sua vida. Só que nós, né, quando você começa realmente a te conhecer e a conhecer essa questão de social, você percebe que cada pessoa é um indivíduo totalmente único. O que pode dar certo para um, tá? Talvez não vai dar certo para o outro. Então essa questão, se você não acordar às 5 da manhã e não tomar aquele banho gelado, se você não fizer um investimento em tal ação, se você... são pessoas cagando regras que, na maioria das vezes, elas seguem isso, tá? É só uma fachada para poder, às vezes, vender curso, às vezes ter um patrocínio por trás ali, então tem N coisas, tá? Então assim, eu parei literalmente de tentar, sabe, seguir essas regras. Outra coisa também que eu vi que eu mudei totalmente querendo ou não, mesmo você não seguindo tendências, se você está numa rede social, você segue tendências, tá? Então, às vezes, você começa a ver ali muita pessoa usando um tipo de roupa, uma pessoa usando um tipo de tênis, e querendo ou não, você acaba sendo induzido a comprar aquele estilo.
E eu não sei, sabe? Eu trabalho com TI e tudo. E tem alguma coisa, né, que é os microfones, sei lá, propriamente a câmera, né, facial, que ela é feita ali tudo para você pegar ali formato do rosto. Então, a dica que eu dou, sempre coloca um adesivinho ali na sua câmera facial, tá, do seu celular. E percebe bem, você começa a falar sobre um assunto, automaticamente você recebe no WhatsApp. Se você tem o Instagram, você recebe alguma coisa do Instagram, que você conversou com tal pessoa, tudo. Então você, parece que as redes sociais, elas têm uma lógica, né, um algoritmo, tá, que ele induz você a comprar e você a cair num certo consumismo. 2 anos sem redes sociais. Hoje em dia, eu entro numa loja, né, quando eu vou, né, fisicamente, mas eu falo loja online, eu escolho aquilo que realmente eu quero. Aquilo que realmente eu acho legal, sabe? E muitas vezes aquilo que eu escolho, na maioria das vezes, não está dentro de uma tendência. Ou às vezes escolho uma coisa que está na tendência, só que eu nem sabia que estava na tendência. Então as compras, elas acabam ficando compras muito mais autênticas e muito mais legítimas e também muito mais, assim, necessárias, sabe? Você não compra muito mais por impulsão, tá? Outra coisa também que eu percebi, né, assim, quando eu namorava, quando tinha rede social, tudo, sempre ele tem o companheiro, enfim, não vem ao caso sobre isso. A questão as pessoas, por exemplo, eu estava com uma namorada que ela sempre pegava, assim, exemplos de casamentos de pessoas extremamente ricas, tá? Eu quero ter uma festa dessa. Mas eu quero fazer o casamento assim. Aí a pessoa vê uma pessoa pedindo em casamento na Grécia. Fala, eu quero que você me peça em casamento na Grécia, em Roma, sabe assim? Eu falo assim, as pessoas, elas começam a construir a sua vida em cima de uma perspectiva de uma outra pessoa. Cria-se expectativas. As redes sociais, elas são grandes destruidoras de relacionamentos sociais. Eu falo relacionamento social não só amoroso, enfim, amigo, né, eros, filia, ágape, e mãe também. Porque as pessoas criam expectativas em cima de uma realidade de uma outra pessoa, tá? Por exemplo, uma pessoa que ela não tem uma vida financeira a nível de pedir uma pessoa em casamento na Grécia, tá? A outra cria uma expectativa que essa pessoa vai pedir ela em casamento na Grécia porque viu um rico pedindo a outra em casamento na Grécia. Sendo que o verdadeiro objetivo e o verdadeiro intuito e o que realmente deve estar em evidência é a entrega um do outro e também a intenção, né? E acaba não ficando em evidência. E ficar em evidência por que casamento na Grécia? Olha só, pensa, por que a pessoa pensa assim? Simplesmente para postar na rede social e a falar assim, eu também consigo. Mas a verdadeira intenção, né, o verdadeiro intuito, né, dessas coisas não está em evidência. Evidência está em se comparar e mostrar para o outro. Então, assim, eu acabei não tendo tanto essa questão de tendências mais. Olha só que interessante. Então, a questão da ansiedade melhorou, a questão de tendência também. Outra coisa também, que muitas coisas eu não sei o que está acontecendo, tá? Os memes da vida, eu não sei, porque eu acompanho muitos vídeos longos, tá? Eu estudo muito, até porque a minha profissão, eu trabalho com cloud computing, tá? Então, a minha vida é muito estudo, é muita certificação da Microsoft, é muita certificação GCP, então é muito estudo. Então, eu acompanho muitos vídeos longos, né? Que é canais de treinamento. Eu tenho um segundo canal, o pessoal pensa que eu esqueci a senha desse canal. Não, eu não estava querendo muito mexer nesse canal. Eu tenho um canal técnico que eu ajudo muitos profissionais que estão desempregados a conhecer o Microsoft Intune, a conhecer o Microsoft Purview, o Azure, entendeu? Então, tem muita coisa assim que eu posto quase semanalmente lá, tá? Eu acabo ajudando muitas pessoas nisso. Então eu acabo tendo uma entrega, sabe, pensando em comunidade, uma entrega pensando em compartilhar conhecimento totalmente diferente, tá? Eu consigo, hoje em dia, muito facilmente ler um livro
tá? As pessoas não conseguem mais, as pessoas querem informações rápidas e as pessoas são cada vez mais imediatistas por causa da rede social. Então, eu não consigo, é a verdade, eu detesto e realmente abomino e não consigo vídeos curtos. Eu não gosto, eu gosto de sentar, por exemplo, que eu estou conversando com vocês, conversar, assistir vídeos que parece que a pessoa está conversando comigo, tá? Para que eu possa entender essa lógica do raciocínio e ver aquilo que é bom, aquilo que não é. Que até nesse vídeo eu quero que vocês vejam aquilo que é bom, aquilo que não, o que não é, porque o que pode ser bom para mim também não pode ser bom para vocês. Como eu falei para vocês, eu não sou dono da verdade, eu faço análise de estímulos jogados no ambiente, no meu ambiente ainda, né? Então, o que eu falo aqui não deve ser levado como verdade absoluta, tá? É uma experiência minha. Então, melhorou muito nesses fatores, tá? Eu não tenho necessidade nenhuma de ter rede social. Eu simplesmente... eu não sei o que acontece nas redes sociais. Às vezes eu fico até muito bravo, porque tem alguns estabelecimentos que colocam o seu contato só na rede social, só no Instagram. Aí você tenta clicar e o Instagram, ele obriga você a criar uma conta para você ter acesso aos dados que estão ali naquele perfil. E eu simplesmente não vou naquele local, porque aquele local não é para mim. O local onde que a sua venda é só em um canal de comunicação, não é um local para mim, né? Porque pessoas que realmente tem que estar enganjadas lá, tá? Agora, a minha próxima etapa é realmente fugir um pouco do WhatsApp, tá? Eu acho que o WhatsApp, ele faz você também sair um pouco do foco das coisas. Eu até recentemente comprei tem um número meu que eu tenho mais de 20 anos, eu tô trocando, porque tem muita gente que realmente me chama ali, que eu não quero ter contato mais, então você fala assim, Marcelo, é só... Não é só bloquear, gente, é muito contato. Então assim, 20 anos de um número, então um número que eu vou tornar esse número totalmente comercial, vou ver uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias, e eu vou ter um número totalmente personal, né? Totalmente realmente meu, que eu vou só adicionar uma ou outra pessoa, família, alguns, enfim, tá? Então assim, a minha vida ela melhorou muito, muito mesmo sem rede social, sabe? Então a ansiedade, a questão de comparação, não seguir tendências, estar mais comigo mesmo. Eu não pego uma noite e fico, por exemplo, né, que eu ficava às vezes 2, 3 horas rolando, né, vídeos curtos, Reels, né, ali, Stories, tá? Então eu não fico mais nessa vida, tá? Eu vou ler um livro, eu vou assistir um vídeo, eu vou fazer um treinamento, eu vou gravar vídeo, enfim, sabe? Eu entendi que todas as pessoas gravem vídeo, porque é legal conhecer a vida do outro, né? Assim, ver o que o outro pode trazer ali de experiência. Então minha vida melhorou muito nesse quesito, tá? É você não estar mais contaminado. Outra coisa também que eu percebo é como as pessoas elas ficam impactadas quando você está 2 anos, 3 anos sem rede social. Porque geralmente a maioria das pessoas que tem rede social tem uma grande porcentagem também que tem por questão de trabalho, tá? É isso louvável, né? Porque eu não conseguiria trabalhar com rede social. E então assim, que elas procuram ser validadas, tá? Às vezes a mulher, sabe, usa um estilo de roupa para chamar atenção, o homem também usa um estilo de roupa para chamar atenção, parece que tudo na rede social é para chamar a atenção do outro, tá? Mas não uma forma de comunicação. Muita gente se adiciona na rede social e mal fala um oi pessoalmente, entendeu? Então é tudo uma questão de validação, ó, admire a minha vida, veja o que você não pode ter na sua, minha vida é melhor do que a sua, sabe aquela competição, isso eu acabo não tendo, porque eu não tenho rede social, tá? Assim, essas redes sociais, né, que busca validações, tá? Então, assim, fiz um relato, assim, muito rápido sobre o que é ficar realmente quase aí 3 anos nessa rede social, né? Tá muito mais do que 2 anos. E que são as redes sociais que eu falei pra vocês, né? Comentei, né? Instagram, X, Facebook, tá? Essas coisas assim. TikTok, ok? Espero que esse relato ajude vocês a, às vezes, até diminuir ou parar, ou simplesmente continuar também, mas sobre uma outra visão, que
não é essas visões que eu mostrei para vocês, que eu acho que para mim são visões que acabam sendo prejudiciais, tá? E um bom café para todos.